ajudando nossas crianças a construir conhecimentos. Nós fizemos jogos juntos e hoje nós vamos conversar sobre como utilizar esses jogos para se divertir e também para aprender. Vamos começar com o jogo dos dados. Este jogo vai nos ensinar sobre os números, reconhecimento e contagem de números. Vamos conhecer as etapas deste jogo. 1. Jogar o dado de bolinhas que nós construímos. 2. Contar as bolinhas. Neste momento é importante que a criança coloque o dedinho em cada bolinha. 3. Mostrar no outro dado o número que corresponde à quantidade de bolinhas que ela conseguiu. No nosso exemplo, 2. 4. Pegar tampinhas ou bolinhas de papel amassado, para quem não tiver tampinhas, de acordo com a quantidade tirada no dado para marcar a pontuação. No nosso exemplo, 2, 2 tampinhas. É também muito bom que a criança mostre com os dedinhos a quantidade que ela conseguiu. 5. Ao final do jogo, cada jogador deve contar as suas tampinhas, juntando o resultado das jogadas. Se eu fiz 2 jogadas e o jogo acabou, agora eu vou pegar o resultado da minha primeira jogada, que no caso do nosso exemplo foi 2, com o da segunda, que pode ter sido 4, a criança deve juntar as tampinhas e contar, chegando ao total 6. Ganha quem tiver a maior quantidade. Uma dica: nós devemos começar com apenas 2 jogadas para ir acrescentando depois aos poucos. Agora, vamos falar sobre algumas intervenções, que são perguntas que devemos fazer para as crianças durante e após o jogo. Perguntas para se fazer a cada jogada. Quanto cada jogador tirou? Quem tirou mais? Quem tirou menos? Agora, quantos pontos a menos? Quantos pontos a mais? Essas duas nós podemos ir intercalando, não perguntar o tempo todo. Mas é legal também de se perguntar as duas, pelo menos uma vez, para a criança perceber que, apesar de serem perguntas diferentes, o número encontrado nas respostas é o mesmo. Perguntar ao final do jogo: quantos pontos o jogador que tirou menos precisa para empatar com quem tirou mais? Ou seja, quem perdeu precisaria de quantos pontos para empatar com a pessoa que ganhou? A criança deve explorar as tampinhas na tentativa de encontrar as respostas. Se necessário, devemos ajudá-las, mas nunca dar a resposta pronta. Para ajudar a criança a responder quantos pontos a mais ou quantos pontos a menos, nós podemos organizar as tampinhas. Vamos observar o seguinte exemplo. O jogador A, ao final do jogo, ficou com 9 pontos e o jogador B ficou com 7 pontos. Organizando as tampinhas, uma a uma para o jogador A, uma para o jogador B e assim sucessivamente até o final. Quando nós chegarmos na tampinha 8 do jogador A, o jogador B não terá mais tampinhas para colocar, da mesma forma a tampinha 9. Assim, ficará fácil de visualizar que estas 2 tampinhas que o jogador B não teve para colocar são as 2 tampinhas que o jogador A tem a mais ou 2 tampinhas que o jogador B tem a menos. Agora vamos fazer uma sugestão de adaptação. Se nós quisermos trabalhar de 7 a 10, nós deveremos fazer outros 2 dados, da mesma forma que fizemos os primeiros.
Sobrarão 2 lados sem numeração, porque nós vamos colocar 7, 8, 9, 10. Em cada um deles, nós deveremos desenhar uma lua e no outro uma estrela. A estrela significa que o jogador tirou 0. Já a lua significa que o jogador tirou 10 pontos. Então é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Boa diversão, boa aprendizagem, fiquem com Deus e até a próxima.